Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu achar meu fone de ouvido. Boa noite. Mais um Neurolive. Olá, Débora. Olá, Jerusa. Esperar. Oi, doutora Sueli, acabou sua live? Olha que rapidinho. Eu tava lá, já saí. E elas já estão aqui. Eita! Olha, live super boa da doutora Sueli. Não sei se elas vão deixar gravada essa live. Tá gravada a live. Que daí eu vou falar pra vocês irem, é super rápida, pra vocês irem lá ver a live da Sueli com a Josi. Falaram sobre imunidade a mudanças. Eu confesso que eu fiquei bem quietinha na minha ali. A Sueli falou que vai salvar também, porque eu percebo que eu tenho uma imunidade a algumas mudanças absurdas, assim. Eu fiquei bem e falar. Bom, hoje a gente vai falar sobre cuidando de quem cuida. É um tema que eu acho super importante. A Vanessa tá chegando aí. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Tudo certo. Ainda nem te apresentei. Deixa eu te apresentar, porque eu tava aqui falando da live que eu tava participando como ouvinte. Porque a live é assim, né? Ou você tá assistindo ou você tá fazendo. E daí eu tava assistindo uma live super bacana. Ixi, caiu. Vou chamá-la de novo. Será que eu fiz alguma coisa? Acho que não. Bom, vou falar para vocês o currículo da Vanessa enquanto ela entra de novo. A Vanessa Santiago Ximenes é psicóloga formada na Universidade Estadual de Londrina, especialista em psicologia clínica e mestre em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Atua na área de psicologia clínica, na abordagem comportamental, com foco em atendimento de adolescentes e adultos. Quando eu fiz o convite para a Vanessa, mês passado ou mês retrasado, eu fiz um convite pensando em falar sobre idosos. E daí, nesse meio tempo, ela mudou o Instagram dela, mudou para Revirando a Adolescência. E daí eu vou perguntar para ela um pouquinho como que foi isso, o que que ela fez para essa mudança acontecer, né, Vanessa? E a Isso. gente vai conversar um pouquinho. Eu vi. Você tá bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo? Então, beleza. Já te apresentei, queria contar um pouquinho como a gente se conheceu. Assim, eu conheço a Vanessa do mundo virtual. Alguns amigos vão aparecer aqui nas lives. A primeira parte do projeto foram todos os meus amigos pessoais e amigos de longa data. A segunda fase do projeto são novos amigos. Então, eu já recebi alguns novos amigos aqui que são pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito do trabalho e que eu vejo trabalho nas redes acontecendo, que isso aqui é um pouquinho novo para mim, já faz 2 anos que eu tô aqui, mas não é muito tempo, né, que eu tô aqui nesse mundo virtual. E eu tenho cada vez admirado mais o trabalho das pessoas que trabalham aqui. E daí, Vanessa, como que eu te conheci? Eu te conheci pela Camila, que já veio aqui também falar um pouquinho sobre Sim. depressão e ansiedade. E ela me recomendou o seu nome, me recomendou o seu trabalho para encaminhar alguns pacientes e eu fiz isso em alguns momentos que eu achei que era pertinente para o que você trabalha, o que você faz. E tenho muito carinho pelo seu trabalho e o carinho que você tem também pelos nossos pacientes, né? Uhum. Pois é, né? Eu agradeço o convite de estar aqui hoje, né? É um prazer e falar sobre esse assunto, né, do cuidador. Então, quem cuida do cuidador também, né? Sim. Eu acho que é um assunto assim de extrema importância, porque quando a gente fala de cuidador, todos nós, em alguma medida, somos ou seremos cuidadores, né? Sim. E até quando eu fui fazer a divulgação da live, eu pensei nisso. Porque o cuidador não é só o cuidador de idoso. Eu acho que o cuidador, ele tá aí em várias funções e é legal a gente falar isso para ver se as pessoas se reconhecem. Então, se você se reconhecer aí nesses papéis, dá um testemunho aí pra gente. Isso. Vanessa, por que que Deixa vocês... eu só te perguntar uma coisa. Claro, Como tá a luz aqui? tá boa. Tá Eu acho que tá tá meio bom. escuro?
tá muito forte, como é que tá? Não, tá boa, tô conseguindo te ver. Tá Não, naquela luz beleza. boa que não aparece os poros, sabe? Que você tá ainda plena. Tá ótimo. Gosto. Mas Ai, assim, ai. ô Vanessa, por que que você escolheu psicologia? E daí, quando eu te propus esse tema de cuidadores, é porque eu fiquei sabendo que você trabalhou no mestrado com cuidadores, né? E daí eu te propus, e agora com Revirando a Adolescência, você está trabalhando com adolescentes e pais. Na verdade, você trabalha com cuidadores, né? Como que surgiu tudo isso? Ah, então, na verdade, essa escolha pela psicologia, ela partiu de uma eliminação que eu fui fazendo, sabe? Eu lembro que no terceiro ano, eu assim, eu não queria medicina, eu não queria direito, né? Esses cursos que ali naquela época eles estavam, né, mais em voga, Tradicionais, né? mais tradicionais, né? E ao mesmo tempo eu gostava muito de ler. Eu gostava muito, gosto ainda, né? Muito de ler, adoro literatura, enfim. E aí, quando eu fui pesquisar sobre psicologia, eu vi lá que uma das habilidades era ler, né? Falei, bom, isso eu já tenho, né? Eu já gosto, enfim, para mim é algo bastante prazeroso. E eu acho que essa escolha ela foi sendo feita ao longo do tempo também, sabe? Na própria faculdade, né? Então, ali, assim, ao longo dos anos, eu fui cada vez mais me identificando com isso. E eu falo que eu escolho fazer psicologia todos os dias, sabe? Ali, né? Quando eu escolho estar com o meu cliente, enfim, trabalhar nisso e criar os projetos, como o Revirando a Adolescência, é como se renovasse a minha escolha pela psicologia, né? Já o mestrado, então, foi mais ou menos assim. As minhas escolhas, na maior parte das vezes, elas são muito pautadas naquilo que eu vivo. E nessa época que eu estava querendo fazer o mestrado, enfim, eu me lembro de com a mesma destreza, né? Então, assim, as compras no mercado às vezes ficavam um pouco mais confuso ali. E eu fui vendo, Elaine, ao longo de todo o tempo, assim, uma mobilização da minha família também para prestar algum tipo de ajuda, algum tipo de cuidado para os meus avós. E aquilo me chamou a atenção, porque a gente não nasce necessariamente cuidador, a gente vai se desenvolvendo nesse papel também. E é um papel que exige, né, que demanda um investimento que não é só financeiro ou de tempo, mas é um investimento emocional também. E aí eu fui querendo investigar um pouco mais isso. Então eu joguei lá no Google, né, o mestrado que estuda envelhecimento, enfim, e foi quando eu achei a minha orientadora na UFSCar, na Federal de São Carlos. Eu falei, é isso que eu quero, né? E fui estudar envelhecimento, mais especificamente cuidadores familiares de idosos, né? Bom, e aí continuando esse caminho, esse trajeto ali, né? Eu fiz, então terminei o mestrado e aí fui trabalhar, continuei trabalhando na clínica. E aí, assim, com uma geração de adolescentes, né? Então, opa, travou. Vou mudar Acho aqui. que tá melhorando, tá melhorando. Pode ir, pode ir. Foi? É? Agora eu tô te ouvindo. Tá aí, agora foi. Beleza. Ai, Nossa, pronto. Aham. melhorou bem, Tá. melhorou bem. Tá. Bom, então, e aí, assim, com esse monte de adolescente na minha família, eu fui vendo outras necessidades, né? Outras demandas, enfim, e demandas, assim, bastante desafiadoras, né? Que tirava a gente de uma zona de conforto ali também, né? Eu falei, gente, tá na hora, deixa eu entender o que é isso, entendeu? O que nós estamos chamando de adolescência? E aí eu fui ao longo desse tempo estudando cada vez mais, fazendo parcerias ali, né? E agora a gente criou, eu e uma outra psicóloga, Georgia, nós criamos então essa página do Revirando a Adolescência, que é voltada para a orientação de pais,
né? Que é De muito adolescente. bacana, que é muito bacana e que eu acho que é um buraco que tem, assim, né? Adolescência é um buraco que a criança, adulto e idoso. Adolescente fica meio jogado para o lado, então acho que é extremamente Sim. importante. Uhum, E é uma fase extremamente difícil. Eu acho que eu conversei com você ontem, acho que falando sobre a minha adolescência, não foi fácil. Não sim. foi fácil. Então, eu acho que é extremamente importante, né, Vanessa, esse trabalho de vocês. E queria saber, vamos começar, vamos fazer um caminho até a gente chegar nos idosos. Então, assim, como Uhum. que o cuidado com a infância e adolescência, eles podem impactar na idade adulta? Então, eu imagino que eu tenho a minha história, mas, assim, de uma maneira geral, o que a gente pode falar? Sim. Elane, eu uma vez ouvi uma metáfora e eu gosto muito dela, que eu acho que ela representa bem o que que é a infância, o que que é a adolescência. Então, é como se fosse a construção de uma casa, sabe? Né? A gente primeiro precisa preparar o terreno, no terreno, né? Fazer um alinhamento ali. Depois vem a parte dos alicerces. E aí só então a gente começa a subir as paredes, enfim. Eu acho que a infância e a adolescência, especialmente a infância ali, é esse momento, sabe? De preparar esse terreno, de dar esse suporte para que exista a construção aí num terreno seguro, né? E a adolescência é a continuidade dessa construção. Agora, lógico, a gente precisa tomar cuidado também que muitas pessoas, infelizmente, elas não têm aí condições de viver uma infância ou uma adolescência com essas bases tão seguras ou com esses alicerces aí tão fortalecidos. Mas isso não quer dizer que então não tem mais o que ser feito, Sim, né? sim. Acho que isso é importante destacar, né? Assim, a gente tem todo um trabalho. Essa casa ela nunca termina, na verdade, de ser construída. Sim, Não existe um fim, né? sim, Uhum. sim. Mas é muito verdade. Então, assim, ai, minha infância foi difícil, e eu vejo, assim, às vezes as pessoas falando, nossa, minha infância foi difícil, e carrega isso como se fosse um karma, como se fosse, como se ela nunca pudesse se livrar disso. E é importante a gente saber que a gente muda. A minha adolescência foi muito difícil, mas estou aqui super saudável, assim, tentando e fazendo tantas coisas que a gente tem feito. Então, não é não é um predeterminado, um destino pré-determinado que você não pode mudar, né? Pelo contrário, eu falo, enquanto a gente está vivo, a gente está mudando, né? Tá mudando. E daí, o tema da nossa live, cuidando de quem cuida. Quem são essas pessoas, Vanessa? Elaine, quando a gente vai olhar na literatura, especialmente nessa literatura de gerontologia ali, né, o que a gente acaba vendo é que a maior parte das vezes quem cuida é alguém da família, né? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto aí. A maior parte dos cuidadores brasileiros são compostos aí por membros da própria família daquele que necessita o cuidado. Um segundo ponto, uma segunda característica desse cuidador é que esse cuidador é mulher, é do sexo feminino, A né? maioria. A maior parte é mulher, né? E eu acho que a gente consegue entender, né, esse dado aí por uma questão sociocultural, sociohistórica que a gente vive também, né? De uma sociedade ainda muito baseada num patriarcado, enfim, toda uma série de condições que colocam a mulher nesse papel, né? De cuidadora, enfim, de oferecer quase que uma ajuda maternal ali, né? Então, como se subentendesse que esse papel fosse dela, né? Então, a gente ainda vê muito isso, né? A mulher assumindo esse lugar na frente aí dos cuidados, né? Uhum. Não, eu só queria comentar contigo que eu li um livro que é o Longe da Árvore. Não sei se você já viu esse livro. Sim. Acho que Uhum. toda psicóloga conhece, na verdade, né? E daí eu me surpreendi quando eu li um capítulo sobre deficientes físicos, e para eles é muito natural, para os americanos,
que essas pessoas, que as pessoas com deficiência física, que sejam familiares, irmãos, pais, que as pessoas serem colocadas em instituições de longa permanência. Muito mais frequente do que aqui, pelo menos o que a gente me causou assim, me causou um pouco de estranhamento, né? Porque não é muito comum da nossa sociedade. Então, assim, famílias falando, ele já está com 15 anos, então já está na hora dele ir para casa de longa permanência. Isso é mais comum lá fora, né? É uma outra realidade também que se vive ali. Sim, e né? o quanto essa ideia do cuidador ser alguém da família também tem uns determinantes sociais ali por trás dessa escolha também, né? Sim. É muito comum, eu ouvia muito isso na época do mestrado, o cuidador extremamente sobrecarregado, mas sem considerar essa possibilidade do idoso ir para uma instituição de longa permanência. Justamente porque isso é mal visto ainda em alguns contextos, gera culpa nesse cuidador, né? Mas, poxa, como? Eu vou colocar minha mãe numa instituição dessa, né? E são ideias, são mitos aí para a gente ir desmistificando também e entendendo um contexto maior, né? Vamos chegar nessa parte. Eu que atropelei. Ó, no caso de crianças e adolescentes, como que é o cuidado com quem cuida? O que a gente faz para essa mãe, para esse pai? Eu não sou ainda, então eu posso sempre falar desses casos aqui, que eu não tenho conflito de interesse. Pronto, Então, Elane, no meu trabalho, acho que a primeira coisa, né, um guia que eu tenho é um acolhimento, sabe? Acho que esse é nosso primeiro papel ali, sabe? Com esses pais de adolescentes, por exemplo, porque muitas vezes, quando eles nos procuram, eles estão completamente perdidos. E aí, eu costumo pensar isso, quando um pai ou uma mãe entra em contato comigo, ou um responsável, não é só sobre o adolescente, é sobre a família. Né? E olha o valor que é isso, né? A importância que é quando a gente vai trabalhar com uma família. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu já falo quando eu vou fazer ali uma sessão de orientação de pais de adolescentes. É que a partir de agora, a mudança precisa ser de todos, né? Não é só do adolescente, até porque não é só o adolescente responsável por aquilo que está acontecendo. É toda uma dinâmica familiar que a gente vai olhar. E para fazer isso é necessário esse acolhimento, porque os pais chegam angustiados na maior parte das vezes, né? E estar nessa condição de angústia é difícil pensar em mudanças quando a gente está meio aprisionados nas nossas emoções ali. Fica bastante complexo. Então, sem esse acolhimento, a gente não consegue dar andamento no trabalho também, a ser feito com a família, né? Perfeito. E você acha que muda alguma coisa quando são crianças e adolescentes com necessidades especiais? Eu acho que quando a gente fala de necessidades especiais, a primeira coisa que nós precisamos olhar é entender quais são essas necessidades especiais, é buscar uma informação sobre isso. Até em muitos casos fazer aí uma psicoeducação também, né? Porque a gente precisa entender qual que é esse contexto que aquela criança ou aquele adolescente, enfim, com necessidades especiais vivencia. Será que de fato são limitações, mas quais são as capacidades também que a gente pode buscar desenvolver, né? E em especial, quando a gente fala de adolescentes com necessidades especiais, uma orientação que é bastante importante é o cuidado para não infantilizar esse adolescente. Porque muitas vezes, nessa intenção de ajudar, os pais ou responsáveis acabam fazendo pelo adolescente aquilo que ele mesmo poderia fazer. E isso prejudica bastante, gera impactos aí na autonomia, na independência, na própria autoestima desse adolescente. E aí não tem como não afetar a identidade também. Então, é esse o cuidado que acho que nós precisamos ter ali quando a gente está falando também de necessidades especiais
ou de, né, doenças, enfim, alguma outra condição ali do adolescente. A gente falou isso semana passada com a Camila, que é aquele limite entre ser relapso e ser super protetor. Nem tanto um, nem tanto o outro, né? É tentar achar um equilíbrio nesse meio do caminho. E como que os pais, porque é claro que os pais de adolescentes que não têm necessidades especiais, a gente está falando de necessidades especiais no geral, né? Então, é difícil também a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência visual. Então, todas essas deficiências, elas são diferentes de alguma maneira. Mas o que eu acho que tem uma diferença, porque a necessidade, a criança e o adolescente com necessidades especiais, elas exigem um pouquinho mais dos cuidadores. E como a gente pode fazer? Não sei, o que você acha? Fala aí a sua opinião. E o que você acha que a gente pode fazer para eles serem cuidados, para os pais serem cuidados? Sim, eu concordo com você que exige um pouco mais ou exige um cuidado diferente ali, né? Assim, então, que a gente precisa olhar para isso também para não passar por cima, né, de algumas especificidades daquela família ou daquele adolescente, porque isso pode ser invalidante também, né? Não, tá, sabe assim, não, você também, não, você tá, né? Assim, isso invalida também o adolescente e gera outros impactos aí. Quando a gente fala dos pais, né, ou dos cuidadores, enfim, desses adolescentes, eu acredito que buscar essa rede de apoio é de extrema importância. E quando eu falo de rede de apoio, nesse caso, eu estou falando, por exemplo, de grupos de pais com filhos com aquela necessidade especial, porque, né, nesses grupos, uma série de estratégias de enfrentamento, elas vão sendo discutidas não só sobre um olhar técnico, acadêmico, enfim, não, mas num olhar prático, de quem está vivendo a situação, de quem está ali no dia a dia, se desafiando para tentar ajudar também. Então, a minha recomendação é sempre essa, de buscar esses grupos, sabe? Porque é grupo, sim, para conseguir informação, para conseguir apoio. E quando a gente divide ou encontra alguém que está vivendo uma situação semelhante à nossa, isso por si só já pode ser acolhedor, sabe? Já pode ser assim, sabe, de assentar um pouco o coração, de acalmar um pouco ali, né? E ver que aquela situação, por mais difícil que ela seja, ela é possível de ser vivida, né? Assim, e aí vai buscando estratégias para se viver de uma forma satisfatória, com qualidade de vida. Não, perfeito. E é isso mesmo, porque é como se assim, eu não tô sozinho, olha, existem pessoas que têm a mesma situação que eu, e essa questão de invalidar é muito importante que você comentou, porque esse limite, eu não posso fazer tudo para o meu filho para ele não ficar mimado, mas eu também não devo dizer que o que ele está sentindo não é nada. Então, por isso que às vezes eu acho que a orientação da psicóloga é tão importante, porque você vai passando a sua rotina, o seu dia a dia, pode entrar no automático e não prestar atenção nessas pequenas nuances que são tão importantes para a formação, né? Sim, sim. E às vezes é alguém que está de fora que consegue mesmo identificar que isso está acontecendo. Quem está ali naquele relacionamento, naquela relação, tem tantas outras demandas, né? Até demandas de ordem prática também ali, que acaba não fazendo, não enxergando essa dinâmica que pode ser prejudicial. Porque você vê, né? Na medida que os cuidadores, eles também prestam um cuidado excessivo, para esse cuidador, isso também pode ser uma sobrecarga. Não só o adolescente tem esse impacto, mas o cuidador também vivencia isso. E essa coisa que a gente está falando, você precisa ter cuidado com o que você faz, isso que gera uma frustração, uma culpa. Peraí, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu tô ansiosa hoje.
Vanessa, e daí eu queria conversar com você também sobre cuidador de idoso, que eu acho que é Sim. uma realidade para mim. A gente falou um pouco que eu acho que é um trabalho que você está fazendo maravilhoso. Eu adoro seus posts, aprendo muito com eles. Quando eu tiver um Uhum. adolescente na família, quando o Daniel tiver grandinho, eu já vou saber o que fazer. Pronto. E eu queria conversar com você sobre os cuidadores de idosos. Assim, a gente tem muita dificuldade nesse campo, né? Esse mês, mês de setembro, a gente comemora várias coisas, mas Uhum. é comemorado o mês, o dia da doença de Alzheimer, o mês do Alzheimer. E a gente vai ter uma live para falar sobre isso. Até quem entrou aqui foi o Dr. Guilherme, que vai estar aí, também é meu amigo virtual. E assim, que eu vejo que na sociedade ocidental, o envelhecimento ele não é bem visto como na sociedade oriental. Você acha isso também? Eu concordo. Eu acho que a gente vai fazendo uma série de conexões, sabe? E que nos levam a pensar aí que envelhecimento é sinal de fraqueza, é sinal de perdas, né? Então a gente vai fazendo associações aí ao longo da vida que parece que levam a gente para esse lado, né? De ver como se fosse o fim, né? Ali começou 60, 70 anos, parece que já, né? Não existe mais a potência de vida, né? Mas eu acho que é uma característica da nossa sociedade, porque quando nós vamos olhar lá, né, modelos orientais, por exemplo, a gente vê outra realidade, né? Inclusive a velhice, enfim, a terceira idade vista como uma idade de sabedoria, né? Que você vê, aí lá existe, parece uma outra associação de ideias, né? Que mostram uma outra direção, um outro caminho. Mas eu concordo sim com você, e eu vejo muito isso, né? Ali no mestrado, por exemplo, quando eram cuidadores mais novos, cuidando de avós, né? Existia até um medo de assim, como se aquilo fosse o destino, entendeu? Como se fosse, bom, é isso, então envelhecer é isso e eu não quero envelhecer. E aí isso explica uma série de atitudes que às vezes as pessoas tomam contra esse envelhecimento, né? Uma série de intervenções médicas, por exemplo, uma série de, enfim, né? Uma relutância aí em aceitar a passagem do tempo, né? E eu acho assim, nada contra as dermatos, por favor, nada. Mas a gente faz isso, né? A gente pinta o cabelo, a gente põe botox, a gente quer fazer um lifting, a gente quer ficar jovem para sempre. E só fica jovem para sempre quem morre jovem. Essa é a realidade. Uhum. Todos nós vamos envelhecer. E envelhecer com saúde mental, envelhecer com qualidade, acho que é uma busca mais razoável do que não envelhecer. É isso. Sim, É sim. mais razoável a gente pensar nessa qualidade, né? E E sabe, daí, Elaine, eu acho que quando a gente pensa em envelhecimento, muitas vezes a gente deixa de lado a ideia de que até para envelhecer é preciso planejar. A gente bem, sim, então eu acho que isso é um dos fatores que contribuem para essa associação que a gente faz de envelhecimento com perdas, com, sabe, assim, com ficar muito em casa, aquele estereótipo do idoso, sabe? sim. Né? Então, o que eu vejo, eu tenho até uma colega que fez o mestrado comigo, que ela estudou exatamente isso, a importância de um planejamento para que esse envelhecimento ele aconteça de uma maneira saudável, ativa, né? A gente não está falando assim, então tem que envelhecer, continuando fazendo as mesmas coisas que estava fazendo ali na vida Não. adulta, enfim, isso, né? Mas tá, dentro do que é possível, o que se quer fazer também, e se organizar, se planejar para que isso aconteça. Sim. Né? Você já planejou a sua velhice, o que você quer fazer? Eu já pensei em algumas coisas, viu? E Gente, eu tô trabalhando para isso, assim, sabe? Nas minhas relações, né? Uma ideia que eu tenho, que assim, quando eu me penso velha, eu me penso com amigos, sabe? Então, isso é um incentivo, é um investimento que eu tento fazer aí ao longo da vida, né? De sim. cultivar essas relações, né? Não, eu tô doida para fazer 80 anos e poder falar o que eu penso. Porque eu acho
que eu já falo isso para os meus pacientes no consultório. Passou dos 80 anos, você tem liberdade poética, você pode falar. Então, eu tô doida para chegar aos 80 para poder falar tudo que eu quero, Vanessa. Aí ninguém me aguenta. Aí eu não vou ter amigo, né? Ei, mas não vamos esperar tanto, não. Vai pondo pra fora, entendeu? Mas, assim, e livros também, eu penso assim, nossa, eu tenho vontade de ler só. Assim, eu gosto muito de ler, a Isadora tá falando, eu também. Todo mundo tá com essa vontade atualmente. Sim. E assim, ler, eu tenho muitos livros que eu quero ler, mas eu acabo tendo que estudar casos de paciente. É claro, você vai colocando prioridades na sua vida, né? Então, eu tenho uma lista de livros, e o André Bach, um amigo meu, também sempre fala assim, ó, a sua lista de livros para ler, nunca vai acabar. Porque sempre chega mais, né, Vanessa? Também você tem isso. É verdade. E que bom que chega, porque isso mostra que a gente está se movimentando aí também, buscando esse conhecimento, essas trocas. Então, isso é importante, né? Porque a gente fica se preocupando, eu vou fazer atividade física. É claro que é super importante a atividade Sim. física, mas a gente também precisa ir organizando a nossa saúde mental para envelhecer de uma maneira de qualidade, né? Você já comentou sobre a responsabilidade de um filho, né? A responsabilidade do cuidado geralmente fica a cargo de um filho somente, na maioria das vezes é de uma filha. Como que a gente aborda isso na família? Em algumas vezes eu tive que abordar e eu acho que eu tive um pouco de dificuldade. Como que Sim, você sim. acha que a gente poderia fazer isso com um pouquinho mais de assertividade? Sim, é. Então, o que a gente vê é que realmente, ou é a filha, ou quando a gente fala de cuidadores de idosos, né? Então, filhas e esposas, então, cuidam, né? Na maior parte das vezes. E eu acho importante dizer que quando é a esposa, geralmente ela também já é idosa. Né? Então é um idoso cuidando de um idoso. E isso requer toda uma atenção ali também para a saúde dessa cuidadora, né? Que é idosa já. Mas acessar a família, né, para falar sobre isso, realmente, que nem você falou, é um assunto um pouco delicado, justamente porque a gente acaba revelando também ali alguns papéis, né, daquele que cuida mais, daquele que cuida menos. E eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é para não assumir uma postura julgadora também frente àquela família, né? Eu sempre tento partir do princípio de ver que as pessoas elas fazem o melhor que elas podem, sabe? Porque isso parece que tira de mim essa ânsia natural que a gente tem às vezes de julgar também, né? De, poxa, esse filho faz menos, não tá nem aí, né? Porque esse tipo de ideia às vezes até atrapalha, né? Eu não consigo. Às vezes eu olho e falo, esta mulher está sobrecarregada. Vocês não estão Uhum. vendo isso? Ela está Sim, sobrecarregada. Vocês sim, precisam fazer alguma coisa. Porque daqui a pouco a gente tem duas pessoas doentes. Mas daí a gente gente. respira e Sim, fala um pouquinho melhor. Porque o é, cuidador precisa de ter, por exemplo, o que eu vou te perguntar, um dia de descanso. É importante ter um dia de descanso? Porque imagina você trabalhar de segunda a segunda. não, é de extrema importância, e não só um dia, né, Elaine, mas, né, alguns Pelo períodos, e menos, né? pelo Pelo menos. menos. E eu acho que essa parte que você falou é de extrema importância, de que muitas vezes o cuidador ele não tem algumas habilidades necessárias para expressar as necessidades, entendeu? Do tipo de falar assim, gente, não tá dando mais para mim, eu não aguento mais, eu tô cansada, né? Então, muitos cuidadores às vezes não conseguem fazer isso ali dentro desse ambiente familiar. E acaba sendo talvez quando o profissional faz isso, que nem você deu o exemplo, né? Gente, ó, essa mulher está sobrecarregada, daqui a pouco vai adoecer. Isso pode, né? Essa descrição, ela pode ajudar com que a família veja a real condição do que está acontecendo ali também, né? Então, isso é importante, sim, né? De dar esse alerta aí para a família. Eu acho que é um compromisso, né? Não, mas eu não falo desse jeito, eu falo com outros termos. Eu Sim, falo sim, mais mas bonitinho, mas subscrevo. querendo falar isso, né? Porque Aham, aham. realmente o que eu vejo é que às vezes fica só para uma pessoa e que essa pessoa, às vezes, se sente culpada. Se sente culpada de não.
falo para os meus, por exemplo, irmãos, eu falo para minha família que eu preciso um dia de folga e eu Uhum. não, ou eu falo e me sinto culpada e não peço nunca mais, ou eu nem Uhum. tenho coragem de pedir porque eu me sinto culpada. Você vê isso? Sim. Culpa, eu acho que culpa é um sentimento que anda agarrada no cuidador, sabe? Porque é muito frequente isso de se colocar naquele lugar assim de que não precisa de cuidado também, de que não precisa, que a função é cuidar do outro, né? E isso é extremamente prejudicial, a gente sabe, né? E eu acho que esse sentimento de culpa, ele vem muitas vezes de uma expectativa que as outras pessoas colocam, dessa ideia, às vezes, de que a gente precisa ser perfeito ou próximo da perfeição. Então, o nosso trabalho é, muitas vezes, ir desconstruindo um pouco essas ideias também, sabe? De que ninguém precisa ser perfeito, não existe isso, e que, na verdade, a gente está aqui para ser real, né? Dentro das possibilidades, das limitações, como o Caetano diz, né, das dores e das delícias aí, né, de ser o que a gente consegue ser, na verdade. Então, acho que essa culpa realmente é extremamente presente ali, mas é sim possível de ser substituída ou se transformar em outros sentimentos também, sabe? Como um sentimento de responsabilidade, por exemplo. Porque eu costumo dizer que a culpa ela faz a gente ficar meio aprisionado, né? A gente às vezes fica remoendo coisas do passado, enfim. E quando a gente assume, faz uma virada de chave aí e assume um papel de responsabilidade, isso parece que move a gente, vira a nossa perspectiva para uma outra direção, né? Então eu me torno responsável pela minha saúde, por exemplo, pelo tempo que eu tenho, né? Então é uma virada importante aí para o cuidador também. E lógico, esse tempo livre, ele é de extrema importância. E ele só é possível quando existe uma rede de apoio, né? De novo, a gente volta a falar disso, né? E quando a gente está falando desse suporte social, essa foi até uma das variáveis do meu estudo aí do mestrado, né? Então, o que eu estava buscando ver, será que cuidadores que têm mais habilidades sociais, eles conseguem obter mais suporte social, entendeu? E isso, será que influencia na qualidade de vida, na avaliação como eles veem, né, fazem aí da vida? E a gente viu que sim, né, que essas habilidades sociais, por exemplo, de pedir ajuda, de expressar os sentimentos, de controlar a raiva, né, assim, de pedir mudança de comportamento, enfim, todas essas habilidades sociais parecem ser de extrema importância para conseguir um suporte, para conseguir um apoio. E esse apoio, ele pode ser das mais variadas formas, porque às vezes as necessidades elas vão mudando ao longo do tempo ali do cuidado. Sim. E às vezes é um apoio prático que precisa, por exemplo, levar no médico, buscar. Às vezes é um apoio do tipo de informação, né? Um apoio informacional. Então, poxa, eu preciso tomar uma decisão aqui sobre o que fazer com um idoso, então eu vou conversar com alguém que sabe, que já viveu isso. E também, lógico, né, de fundamental importância, esse suporte emocional, para a gente aguentar, né, segurar essa barra aí, que não é fácil, né? Esse suporte emocional, você acha que tem que vir especificamente do psicólogo? Não, eu não acho que é só o psicólogo que pode prestar esse tipo de suporte, mas é sim um suporte que pode ser oferecido aí nesse contexto de terapia, sabe? Né, o contexto da psicoterapia. Mas, Elaine, muitas vezes esse suporte emocional vem de um vizinho, entendeu? De um parente distante, que às vezes liga e só pergunta assim, tá, como é que você tá? Isso às vezes já é um suporte emocional, né? Eu acho que o psicólogo pode contribuir nesse sentido é de ajudar nesse desenvolvimento dessas habilidades mesmo, de pedir ajuda, enfim, de acessar esse suporte aí através de outras pessoas também. Certo. Assim, é que eu sou suspeita, né? Você viu até o Uhum. vídeo que eu fiz para psicólogo. Sim. Eu acho o Uhum. psicólogo realmente uma profissão que muda o jeito de olhar. Então, imagina que o que eu vejo que geralmente os cuidadores, a grande maioria,
são mulheres que não queriam estar naquela condição, que não têm habilidade de ser cuidadora e ela foi colocada naquela condição. Então, como é difícil que ela vá buscar. Então, acredito que se um psicólogo estiver junto, é um suporte a mais, é alguém que vai validar o que você está sentindo, que vai te falar o que você poderia fazer, te dar algumas soluções. Então, eu sou fã do seu trabalho. Eu suspeita para falar, eu sou fã. Recíproco. Então, a gente já falou das habilidades, que eu acho que é importante, essas habilidades, né? E sobre a parte da saúde mental, quanto que é importante, você até comentou aí um pouquinho sobre seu mestrado, mas o quão importante porque a gente vai utilizar agora da empatia tóxica, né? Cuidador, para o seu cuidado, para a pessoa de quem você está cuidando, a sua saúde mental também é importante. Sim. O quão importante é isso? Quando a gente vai olhar para os cuidadores e a gente sai agora, né, desse foco do cuidador de idosos e passa a olhar cuidadores em geral, o que a gente vê é que esse papel de cuidado ali frequente, né, que uma coisa é você cuidar por uma semana de alguém que fez uma cirurgia, né, ou que não está muito legal, isso é uma coisa. Agora, outra situação é, por exemplo, você cuidar, vamos supor, de um idoso no início de uma condição de Alzheimer que tem uma perspectiva cada vez maior de vida, justamente por causa desse avanço também dos estudos, da medicina, enfim. Então, se vive por mais tempo e muitas vezes se vive dependente ali, né? Então, essa condição de exposição por um tempo prolongado já tem muitas pesquisas que mostram que ela pode sim ser bastante adoecedora para esse cuidador, por exemplo, né, índices maiores de depressão, de ansiedade, índices, por exemplo, de sobrecarga, e aí isso vai se revertendo, vamos supor, na insônia, entendeu? Né? Então, aquele cuidador que já não consegue mais descansar, e isso sobrecarrega ainda mais. Então, você vai vendo que a condição em si, ela é geradora de um impacto grande na saúde emocional. E aí, como você falou, muitas vezes não é uma escolha. Eu não sei se eu quero ser cuidadora hoje. Não, não é assim. Tem que ir, porque senão não tem quem vai cuidar, né? Então, adotar algumas medidas para se cuidar dessa saúde mental é como se fosse uma proteção mesmo que se faz para persistir, né? Para continuar exercendo esse papel. E eu acho que a gente faz isso, esse cuidado de saúde mental, na saúde mental, ele é feito de diferentes maneiras. Então, quando eu consigo fazer uma pausa, por exemplo, para fazer aquilo que eu gosto, isso é extremamente importante. Quando eu converso com alguém que me encoraja, que me motiva, isso também é um fator de proteção para a saúde mental, né? E, lógico, a psicoterapia, né, que a gente estava falando. Isso é de extrema importância, justamente porque naquele ambiente né, da psicoterapia, existe um profissional que vai oferecer uma escuta especializada também, né? Uma escuta acolhedora, enfim, que ao mesmo tempo trabalha tanto a aceitação de algumas situações, mas também a mudança, né? Essa constante, assim, numa balança, né? A gente aceita, a gente trabalha esse processo, mas também vamos ver o que é possível fazer para cuidar, para proteger esse cuidador dessas condições bastante aversivas aí, né? E eu fico pensando que às vezes o que a pessoa precisa não é de muita coisa. Eu lembro que quando minha cunhada, o meu sobrinho nasceu, estava com 4 meses. E ela fazia muito tempo, 4, 5 meses, fazia muito tempo que ela não pintava o cabelo. Ai, tô te expondo aqui, dedo. E daí o que ela queria era pintar o cabelo com tranquilidade. Então o meu presente de aniversário para ela foi de ir lá ficar com o nenê para ela poder fazer. Então é claro que esses cuidados são muito pontuais. Então eu não posso chegar e achar que isso resolve a questão, né? Então
ela tá lá cuidando do meu sobrinho, faz parte da minha família também. Todo mundo é responsável por ele. Então ela tá lá, então ela precisa de suporte para várias coisas. Ou alguns outros familiares que estão cuidando de idosos, ou precisam de alguns cuidados que as outras pessoas da família podem fornecer, né? Sim. E você vê a importância que Elaine, a comunicação, né? Porque, que nem para ela, o que era importante, a ajuda que ela precisava naquele momento, talvez era isso, alguém para ficar né, o seu sobrinho, para que ela pudesse fazer outras coisas. Então, não par de brinco, não era o par de brinco, né? Que isso. às vezes a gente dá. Mas você vê, né, é uma ajuda específica ali, que assim, talvez era o que ela precisava naquele momento. E você só pôde oferecer isso porque você soube, você se comunicou ali para saber que aquela era uma demanda, né, dela. E aí a gente volta nas habilidades sociais, né, de comunicação, de tal. O que você está precisando? O que você gostaria, né? Sim, extremamente importante. Principalmente Sim. quando as pessoas que estão em volta não têm essa habilidade. Então, aí é importante que tenha para que seja funcional as coisas, né? E o que é autocuidado? Eu tenho ouvido muito isso, autocuidado. E como esse autocuidado pode ser feito e pode ajudar? O autocuidado, a gente tem falado cada vez mais disso, né? Especialmente nesse momento de quarentena, que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas conseguiram olhar um pouquinho para a vida que elas estão tendo também, né? E em algum momento isso chega ali no autocuidado, entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Será que essa é a vida que eu quero, né? E aí a gente vai se questionando mesmo como ter esse autocuidado, que é essa proteção a si, né? São escolhas que a gente vai fazendo que nos protegem de algumas coisas que estão aí, né? Estão aí que, assim, muitas vezes podem trazer um impacto, um prejuízo também. E quando nós falamos de cuidador, essa, né, juntamente com rede de apoio, busca por informação, vem esse autocuidado como um tripé, sabe, da proteção, entendeu? Então, e autocuidado das mais diferentes formas. Então, uma atividade física, as escolhas alimentares, né, a busca pela terapia, por esse espaço aí de escuta, para lidar com esses sentimentos, por exemplo, da culpa, que a gente conversou um pouquinho, né? De se permitir se olhar. Eu acho que isso é autocuidado, né? E é composto por vários elementos aí. Então, a gente precisa disso na vida, porque isso é uma proteção para, né, para a nossa saúde mental também. Eu achei engraçado que você falou que beber água é um autocuidado, né? Isso é super importante. Então, às vezes, você está cuidando durante longas horas e você não presta atenção nisso. Então, a gente precisa se cuidar, né? Todo mundo. Sim. Sim, e o autocuidado, ele passa pela escolha. Eu acho que isso é importante a gente dizer, né? Ninguém vai fazer isso por nós, né? Assim, é a sua escolha, né? E é diário isso, né? Então, o que você vai fazer por você hoje, enfim, né? A gente sempre lembrar disso. Sim, sim. Eu queria que alguém fizesse dieta por mim, mas ninguém né? faz, Vanessa. Ninguém faz, sou eu mesma que tenho que fazer. E até tem uma prima minha aí, nutricionista, tá vendo todas essas coisas que eu tô falando. Quais são as dicas que você dá para as famílias? E daí eu queria que, para a gente poder fechar até, ir para o cuidador em especial, porque eu acho que várias pessoas que estão aqui, eu vi algumas pessoas aqui entrando, se vocês tiverem perguntas, mandem. Mas tem várias pessoas que são cuidadores, que têm família, na família uma pessoa que precisa de cuidados. Então, qual que é a sua dica? Elaine, eu acho que ao longo da live a gente foi falando, né, de algumas dicas aí. Não tem uma dica ouro, ó, faça isso que vai dar certo. Porque cada família é uma, né? Assim, cada dinâmica familiar requer um tipo de atenção diferenciada, enfim.
Mas eu vou, então, voltar nesse ponto, né, desse tripé que eu falei agora há pouco, né, que é um tripé de proteção aí. Então, rede de apoio, novamente, né, busca por informação. Então, quando a gente sabe o que está por acontecer, ou o que é esperado dentro daquela doença, a gente se prepara de um jeito diferente, entendeu? A nossa situação emocional, nossa condição emocional, ela parece que a gente não é pego de surpresa, sabe? Então você sabe, ó, não, até aqui é desejado, é esperado, mas peraí, aqui já não é, então vamos tomar uma atitude, entendeu? Só que isso só é possível quando você sabe, você tem informações sobre essa condição de saúde que nós estamos falando ali, daquele que é cuidado. Né? Por exemplo, no Alzheimer, né? A gente sabe que nós temos as fases, enfim, do Alzheimer. Então, ter esse conhecimento ajuda no planejamento de algumas tarefas ali também, nos tipos de ajuda que são necessárias. Então, a gente precisa fazer isso, buscar informações acerca do que está acontecendo e do que é esperado. E essas informações, aí um alerta, né? Não é só jogar no Google, entendeu? Sim. E ali, né, a gente perde o controle do que vai aparecer. E às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Então, a gente precisa também saber onde buscar essas informações, né? Com profissionais, enfim, com redes de apoio ali, com esses grupos, por exemplo, que geralmente envolve um profissional também, ou pessoas que já estão há muito tempo expostas a essa condição de serem cuidadoras, né? Então, nesses grupos também, acho que é uma fonte de apoio informacional aí também. E o terceiro ponto é esse autocuidado que a gente veio falando, né? Dessas escolhas que a gente faz diariamente para se proteger, enfim, para ter aí um olhar sobre si mesmo. Né? Vanessa, eu vou pedir para você para a gente fazer. É claro que o seu Instagram é uma fonte muito boa de informações para adolescentes, mas eu vou. Depois a gente podia juntar alguns sites, alguns Instagrams assim que tem de qualidade para a gente postar aqui para o pessoal saber quais são as nossas indicações. É claro que, né, coisas que a gente já viu, que a gente gostou. Tem o Dr. José Guilherme, que fala bastante sobre Alzheimer, sobre Parkinson. O Dr. Alex Meira, que fala bastante sobre Parkinson. Acho que é interessante a gente fazer dar essa informação, que eu acho que vai ser bacana. Pode ser? Agora, sim, claro, o que eu me lembro agora é o site da Abras, né, que é sobre o Alzheimer, então, que eu acho que é um site bastante recomendado ali, tem bastante informação, né, mas a gente pode fazer isso sim, fazer uma listagem, né, e eu deixo aqui, né, o convite também para as pessoas conhecerem a página do Revirando a Adolescência, né? Muitos, às vezes, tem pais de crianças ali que já querem ir se preparando, se planejando para viver esse momento de adolescência. Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouquinho mais, pode mandar direct, enfim, né? A gente está ali para prestar mesmo essa informação, esse suporte também. Perfeito. Ó, o Gabriel também tem uma página de fisioterapia, ele também tem uma página. A Maria Eduarda também, Brandão Bueno, tem uma página boa de fisioterapia que fala de doenças neurodegenerativas. E o Arthur está perguntando se a gente pode indicar um grupo de cuidadores. De crianças e adolescentes com necessidades especiais, tem a AFEL, é AFEL. Aqui, de idosos em Londrina, eu não conheço, mas tem o Bom do Alzheimer. Tem o Bom do Alzheimer, que é um Instagram bom. Fala, Vanessa, você conhece? Eu conheço o G100, que é um grupo da UEL, né? Verdade. E eu recomendo bastante, eles têm, toda sexta-feira tem encontros, né? Eu não sei agora como que tá, por causa da pandemia também, está sendo online, mas é uma fonte de apoio ali, de informação também. Perfeito, Arthur. Então fique com essa informação aí, que é uma informação valiosíssima. Isso. Vanessa, suas considerações finais para a nossa live encerrarmos. Eu adoro conversar com você sempre.
sempre adoro. Nossa, eu agradeço. Como passa rápido, né? Passa. Quando a gente está falando assim desses assuntos que, como eu falei, todas as minhas escolhas elas são muito pautadas no afeto também, né? Sim. Eu acho que isso é um guia para mim, sabe? E estar aqui é também uma escolha pautada nisso, né? Estar aqui com você, enfim, de falar desse assunto. Quando toda vez que a gente fala, né, o cuidador precisa também se cuidar, a gente vai repetir isso pro resto da vida, sabe? Sim. Né? Porque as pessoas, o cuidador precisa saber que ele tem esse direito, que ele precisa fazer isso, né? E todos os cuidadores, porque como eu falei, se você não é cuidador ainda, você provavelmente vai ser, né? Seja dos pais, seja dos filhos, entendeu? Em alguma medida a gente vai cuidar também. Então, por isso é importante, né? Ai, eu adorei, adoro você. Então, eu também é cheio de afeto. Eu só faço coisa com afeto. Se é uma pessoa Uhum. que eu não curto muito, eu nem chamo. Uhum. Então, se eu fiz convite, é porque eu te adoro e todas as pessoas que estão aqui eu também gosto muito. Muito obrigada, Vanessa. Espero que a gente tenha outra oportunidade da gente falar de outras coisas. Quem Uhum. sabe o tema de adolescente fica mais evidente para mim à medida que meu sobrinho vai crescendo, aí a gente faz mais coisas. Isso, né? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui participando, aqueles que às vezes vão assistir depois a live também, indicar para outras pessoas, né? Tudo isso é muito importante. Sim, Então, porque muito obrigada. é uma fontezinha de informação, já ajuda, né, Isso. Vanessa? Um beijo, querida. Um Tchau, tchau. beijo, tchau, tchau. Pessoal, falaram aqui também, agora eu vou para que é o Instituto Não Me Esqueça, da doutora Lindsay, né? Que é um instituto extremamente importante também. É que eu não tenho mais memória, né, gente? Estou aceitando a minha velhice também. Obrigada por todo mundo. Minha família veio um monte de gente em peso, gostei, viu? Minha prima Sandy, a minha tia Rose. Obrigada, a Sueli veio correndo, ela e a Josi lá da outra live. Obrigada também pela presença de vocês. Que bom que a Jennifer gostou. Muito obrigada. Gente, é assim, ó, essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar lá no meu IGTV. Também vou postar quinta-feira no Facebook, que vai como estreia. E depois ele vai para o YouTube também. Então, se você quiser mandar essa live para uma pessoa que você acha que se interesse por esse tema, ou que uma pessoa, um cuidador que não está se cuidando, que não está prestando muita atenção nisso, eu acho que é um toque bem importante e pode ajudar bastante as nossas famílias, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Desculpe se eu não falei seu nome, se eu não agradeci vocês. Eu adoro quando vocês estão aqui comigo. E semana que vem a gente vai falar sobre suicídio e saúde mental. Esse mês a gente vai falar bastante sobre saúde mental, porque é o Setembro Amarelo. Eu acho que é importante a gente falar desses temas. Para as doenças neurológicas, isso é um assunto muito importante, é um tabu ainda para muita gente. Então a gente vai estar falando com a Ana Carolina Conjo. Então fiquem espertos, não percam, e se perderem, as lives ficam gravadas lá no IGTV. Obrigada, Jennifer. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.